Vamos para o estudo do conjunto dos números racionais. Inicialmente, vejam alguns conjuntos já estudados. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N e os números que pertence ao conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinito. Número 2, conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Aí aqui no centro do conjunto eu tenho o número 0. Para o lado direito eu tenho os números positivos. E para o lado esquerdo, eu tenho os números negativos. Agora, conceito dos números racionais. Aqui não era para ser conceito, é conjunto. Teve um erro aqui, viu, pessoal? Conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. É o conjunto formado pelos números que podem ser escritos como o quociente de dois números inteiros. Conjunto dos racionais, representado pela letra Q, é igual a x, tal que x é igual a p sobre q. Com p pertencente aos inteiros e q pertencente aos inteiros. Sendo que, aqui também não é b, aqui é q. Sendo que o q tem que ser diferente de zero. Esse q aqui não pode ser zero. Então, os elementos do conjunto dos números racionais é todo elemento que pode ser escrito na forma de fração, onde aqui no numerador é um número inteiro, aqui no denominador é outro número inteiro, agora sendo que esse q tem que ser diferente de zero. E cadê os elementos dele? Quando o conjunto é dos números racionais, eu não consigo escrever todos os elementos do conjunto, porque são muitos elementos e uma variedade deles. Diferentemente do conjunto dos números inteiros, olha, que eu escrevi os elementos, alguns. O conjunto dos números naturais eu escrevi alguns, mas o conjunto dos racionais não dá para escrever. Eu sei que os elementos vai ser um número que eu possa colocar na forma de fração, onde em cima é um número inteiro e embaixo é outro número inteiro. Então vamos ver aqui. Representação do conjunto dos números racionais. Aí eu tenho a representação por extensão. Na representação por extensão, eu escrevo alguns. Olha, escrevi aqui, olha. Veja. Aí eu tenho aqui o 0. Aí eu tenho menos 5, ou 0,5, 1, raiz de 2, 2, 3. Aqui para o lado esquerdo, eu tenho menos 1, menos 1 meio, menos 2, menos 5 meios e menos 3. São alguns dos elementos. Representação por diagrama. Aí eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, é o primeiro conjunto, o azulzinho. Depois eu tenho, ele cresce mais, aí se transforma no conjunto dos números inteiros. E ele cresce mais e se transforma no conjunto dos números racionais. Se vocês observar, os números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, que racionais é esse maior aqui. E os números inteiros também está contido no conjunto dos números racionais. Então, racional é maior, né, que
Esses outros menores estão dentro dele, os naturais e os inteiros. Aí eu tenho aqui. Logo, podemos dizer que pertencem ao conjunto dos números naturais o número zero, os números inteiros positivos, os números inteiros negativos, as frações, os números decimais exatos, os números decimais periódicos. Periódicos é que se repete aqui, eles são infinitos, os periódicos, os números decimais periódicos. Os números decimais exatos, eles encerram aqui, 0,3, menos 2,5, 3,25, menos 0,001. Já os números decimais periódicos, eles se repetem infinitamente, olha. Esses 3 pontinhos indicam que o 3 se repete infinitamente. O período aqui é 13, então o 13 aqui, nesse número, vai se repetir infinitamente. Aqui eu tenho 14, olha, o 25 aqui vai se repetir infinitamente, por isso que tem as reticências. Agora observe que eles se repetem, sempre 13, 13, 13, 13, 3, 3, 3, 3, 3, 25, 25, 25. Então, os números decimais periódicos são esses, que pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, novamente, quem é que pertence ao conjunto dos números racionais? O número zero, os números inteiros positivos, os números inteiros negativos, as frações, os números decimais exatos e os números decimais periódicos. Se vocês gravarem isso aqui, vocês já conseguem entender como é o conjunto dos números racionais e também vocês podem responder uma série de questões. Aí eu tenho aqui a observação importante, veja. Os números decimais não periódicos não pertencem ao conjunto dos números racionais. Exemplos de números racionais não periódicos. É o número que a parte decimal se repete de maneira desordenada. Olha, aqui foi 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5. Não se repete de forma organizada. Esse daqui não. Se repetiu 3 infinitamente. Aqui se repetiu 13 infinitamente. Aqui se repetiu 25 infinitamente. Aqui é tudo atrapalhado os números decimais, olha. Todo atrapalhado. A parte decimal aqui também é toda atrapalhada, veja. E aqui também, olha. 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9. Tudo atrapalhado. Então, esses aqui são chamados de números irracionais, que a gente vai estudar depois. Então, os números decimais não periódicos não pertencem ao conjunto dos números racionais. Entendeu? Agora vamos ver os subconjuntos do conjunto dos números racionais. Subconjuntos são os filhos do conjunto dos números racionais. Eu tenho aqui, número 1, Q com o asterisco. Aqui é o conjunto dos números racionais não nulos, porque ele tirou o zero. Aqui, Q e o mais aqui embaixo. Conjunto dos números racionais não negativos. Q menos. Conjunto dos números racionais não positivos. Agora, Q com mais e um asterisco, aí fica conjunto dos números racionais positivos, porque ele tirou o zero. Aqui, Q, asterisco e sinal de menos. Conjunto dos números racionais negativos. Agora, tem um exemplo aqui para a gente resolver. Exemplo 1. Marque um X nos números racionais. Primeiro eu vou colocar se é racional ou não, né? Depois eu marco o X, tá bem? Vamos lá. Aqui eu tenho um número decimal. Número decimal, esse número decimal está exato. Pertence ao conjunto dos números racionais ou
pertence aos racionais? Pertence. Aqui, olha, números, aqui que nós vimos, olha, quem é que pertence? Números decimais exatos, pertence. Então, vou colocar aqui o P de pertence. Aqui é uma fração, pertence ao conjunto dos números racionais. Nós vimos que as frações pertencem. Então, P de pertence. Aqui é um número decimal periódico. Olha, 3, 3, 3, 3. Pertence. Olha, todos esses que estão aqui pertencem, viu, pessoal? Todos pertencem. Então, número decimais periódico pertence. Agora, aqui eu tenho um número decimal e ele não está periódico, nem está exato e nem está periódico. Está tudo atrapalhado. Pertence. Olha aqui, olha. Os números decimais não periódicos não pertencem ao conjunto dos racionais. Então, aqui eu coloco que não pertence. Aqui é um número decimal exato. Pertence? Pertence ao conjunto dos racionais. O 9 pertence aos racionais? Pertence. 545 pertence. O 0 pertence. Uma fração pertence? As frações pertencem aos racionais. Outra fração pertence? Sim. Aqui, mais uma fração, ou mais um número decimal exato, pertence. Agora aqui, tem um número decimal que ele é infinito, mas ele está tudo atrapalhado. Ele pertence, olha aqui, olha, esses não pertencem, né? Que são os não periódicos. Então, esse não pertence. Esse aqui é um número decimal infinito, porque tem os 3 pontinhos. E ele também se repete de forma desordenada. Tudo atrapalhado aqui, ó, a repetição. Então, ele não pertence. Menos 40 pertence? Sim, os negativos pertencem. E aqui a fração menos 1/6 pertence? Pertence. Então, observe que só não pertenceu ao conjunto os números, olha, que estão, os números decimais, tudo não periódicos, olha, atrapalhados. Só esses que não pertencem. Então, ele pediu o quê? Marque um X nos números racionais. Então, aqui só é você marcar. Onde tiver o P, marca. Porque onde tiver o P de pertence é que são os números racionais. Por isso que é importante memorizar isso aqui, pessoal. Para vocês saberem se o elemento pertence ou não ao conjunto dos números racionais. Agora vamos seguindo. Representação decimal das frações. Olhe, tomemos um número racional P sobre Q, tal que P não seja múltiplo de Q. Para escrevê-lo na forma decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Nesta divisão, podem ocorrer dois casos. Aí aqui, vamos para o primeiro caso. O quociente obtido tem, após a vírgula, uma quantidade finita de algarismo e o resultado da divisão é 0. Ou seja, aqui vai ser um número exato, né? Então, vamos aqui. Exemplo 2. Represente na forma decimal os números. Representar na forma decimal, eu vou fazer a divisão, pessoal. Eu vou fazer aqui a divisão. Na letra A, olha, quem é que eu tenho aqui? 2/5. 2/5. Como é que eu represento isso aqui na forma decimal? Eu vou fazer a divisão. 2 dividido para 5, olha. 2 dividido por 5. Observem o seguinte, como é que eu vou dividir 2 para 5? Que se não pode, se 2 é menor. Mas eu coloco aqui, ó, acrescento um 0 no dividendo e coloco aqui no quociente um 0 e uma vírgula. Então, agora eu já posso dividir, né? Então, vai ficar 20 para dividir para 5, 4.
4 vezes 5, 20. Aí eu diminuo aqui, 0 e 0. Então, 2 quintos é a mesma coisa que 0,4. Então, já dividi. 2 quintos é igual a 0,4. Eu tinha aqui a fração e eu transformei em um número decimal. Vamos para a letra B. Quem é na letra B? Na letra B, eu tenho 35 sobre 4. Então, vamos lá. 35 sobre 4. Então, aqui vai ficar 35 sobre 4. Veja o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando a fração e estou transformando em um número decimal. Então, vamos pegar aqui. 35 dividido para 4. 35 para dividir para 4 vai ser quanto? Vai ser 6, não, vai ser 7. 8, dá para dar 8. 8 vezes 4, 32. 5 menos 2 é 3, 3 menos 3 é 0. E agora, ainda dá para dividir? Dá. Coloco um 0 aqui no quociente, no dividendo e uma vírgula aqui no quociente. 30 para dividir para 4 vai ser 7. 7 vezes 4, 28. Aí eu vou diminuir. Aqui 0 menos 8 não pode pegar emprestado. 10 menos 8 é 2. 2. Aqui ficou 2. 2 menos 2, 0. Ainda dá para dividir? Sim. Então, vou acrescentar um 0 aqui no dividendo. 20 para dividir para 4, que ficou 5. 5 vezes 4, 20. E agora, diminuindo, cheguei, olha, deu 0 o resultado. Então, essa divisão aqui foi exata, porque o resto foi 0. Esta divisão aqui em cima também foi exata, porque o resto foi 0. Então, eu tinha a fração e transformei no número decimal. Então, 35,4 é igual a 8,75. Vamos agora para a letra C, 1/8. Letra C, 1/8. 1 dividido para 8. Então, 1 dividido para 8. 1 dividido para 8 não pode, né? Porque 1 é menor do que 8. Mas aí eu coloco um 0 aqui no dividendo e eu vou acrescentar um 0 e uma vírgula no quociente. Aí fica 10 para dividir para 8, que vai ser 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8 vai ficar 2. Aí eu posso continuar a divisão acrescentando um 0 aqui. 20 para dividir para 8 vai ser 2. 2 vezes 8, 16. Agora aqui, olha. 0 menos 6 não pode. Subtrair, peguei um emprestado. 10 menos 6 é 4. Aqui era 2. Eu peguei um emprestado, ficou 1. 1 menos 1, 0. E agora, ainda dá para dividir? Dá. Acrescento mais um 0. Então, aqui, 40 para dividir para 8, que ficou 5. 5 vezes 8, 40. E diminuindo aqui, ficou 0 e 0. A divisão, de novo, foi exata. Então, 1/8 é a mesma coisa que 0,125. Então, peguei a fração e transformei em número decimal. Agora, na letra D, ele quer essa soma aqui. Pessoal, eu tenho aqui uma soma de frações. Aqui é 15 vinteavos mais 9 vinteavos. Então, vai ficar aqui, olha. Letra D. 15 vinteavos mais 9 vinteavos. Aqui eu tenho uma divisão, ou uma soma de frações. A soma de frações, quando os denominadores são iguais, eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. Aqui vai ficar 15 mais 9. Então, repete o denominador, que é 20, e 15 mais 9, que vai ficar 24.
Agora eu vou dividir 20 por 24, porque eu quero pegar tudo isso aqui e transformar em um número decimal. Então, vamos dividir 24 dividido por 20. Vai ser quanto? 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 4 menos 0, 4. 2 menos 2, 0. Ainda dá para dividir? Sim. Coloco um 0 e coloco uma vírgula no quociente. 4 o primeiro pelo primeiro. 4 para dividir para 2 é 2. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 2, 4. Diminuindo, 4 menos 4, 0. Perdão, 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. A divisão foi exata. Então, olhe, 24 vinteavos é igual a 1,2. Então, tudo isso que está aqui, minha gente, é igual a quanto? É igual a 1,2, porque eu somei, aí depois eu peguei o resultado e transformei em forma decimal, que deu 1,2. Agora nós vamos para a letra E. Observe aqui a letra E. Na letra E eu tenho 4 quintos mais 3 vinteavos. Então, vou resolver aqui a letra E. 4 quintos mais 3 vinteavos. Minha gente, aqui é uma soma de frações, mas observem que agora os denominadores, eles são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, primeiro eu tenho que tirar o MMC de 5 e de 20. Vai ficar quanto, minha gente? Eu vou dividir pelos números primos. Lembra quem são os números primos? Olha, primos. Vai ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e reticência. Então, eu só posso colocar aqui um número primo desse. Então, eu vou colocar o qual? Vou pegar logo 2. 5 para dividir para 2 dá exato? Não. Então, repete. 20 para dividir para 2, 10. Eu ainda posso repetir o 2? Posso. 5 para dividir para 2, não pode. Repete. 10 para dividir para 2, 5. E agora? Tenho 5 aqui. Eu vou dividir por quem? Pelo próprio 5. 5 para dividir para 5 é 1. 5 para dividir para 5 é 1. Aí eu encerro quando os dois aqui é 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então, o meu novo denominador vai ser 20. O novo denominador é 20. Então, como é que vai ficar aqui? Olha. 20 mais 20. E agora, minha gente, aqui eu pego, olha, divido e aqui eu multiplico. Vai ficar assim, olha, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 4, que ficou 16. Divide e pelo numerador multiplica. 20 dividido para 20, 1. 1 vezes 3, e ficou 3. Olha, 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 4, 16. 20 para dividir para 20, 1. 1 vezes 3, 3. E agora, os denominadores são iguais. Então, eu já posso agora repetir o denominador e somar o numerador. 16 com mais 3. E aqui vai ficar 16 com mais 3, 19 vinteavos. Não, é 19 vinteavos. Agora eu vou pegar e vou dividir isso aqui, olha. Vou dividir 19 por 20. Olha lá. Vai ficar 19 dividido para 20. Dá para dividir? Não. Então eu coloco um zero aqui no dividendo e um zero e uma vírgula aqui no divisor. Agora deu 190 para dividir para 2. Aí eu vou pegar aqui, olha, 19 para dividir para 2, que vai dar 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18.
0 menos 0, 0. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. Eita, que ficou tudo coladinho, pessoal. Eu vou apagar. De novo, viu? 19 dividido para 20. Aí eu coloco um 0 no divisor e um 0 e uma vírgula no quociente e deu 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. E aqui ficou 0, 9 menos 8, 1. E aqui 1 menos 1, 0. Aí ainda dá para dividir? Dá. Eu coloco o 0. Aí ficou 100. E aqui vai ser 100. 10 para dividir para 2 é 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. E agora? 0, 0 e 0. Então, pessoal, isso tudo aqui que ele mandou transformar em números decimal foi igual a 0,95. Então, eu fiz a soma e encontrei aqui que 19/20 é a mesma coisa que 0,95. Observe que a divisão foi exata, então aqui tudo pertence ao conjunto dos números racionais. Vai ter uma questão dessa, viu? Lá no livro. Dando continuidade, aí eu tenho aqui, dando continuidade ao nosso estudo. O acréscimo de zeros não altera o número. Olha, acrescentando uma quantidade finita ou infinita de algarismo iguais de zeros, à direita do último algarismo diferente de zero, o número não se altera. Ou seja, ele continua o mesmo. Olha o que ele quer dizer aqui. Aqui eu tenho o número 0,56. Se eu colocar aqui zeros aqui, ó, atrás desse número 6, aqui não vai alterar em nada. O número continua sendo 0,56. É tanto que eu acrescentei zeros aqui, olha. Acrescentei esse monte de zero. Aí ele está dizendo aqui que todos estes números são iguais. Então, ele não se altera em absolutamente nada. Aqui, olha, 2,03. Aqui, depois do último número, eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser, que o número permanece o mesmo. Aí eu tenho aqui agora transformação de um número decimal em fração. Olha, para transformar um número decimal em fração, siga a regra abaixo. Pessoal, aqui eu tinha a fração e eu transformei no número decimal, não foi? Agora aqui é o inverso. Eu tenho o número decimal e quero transformar em uma fração. Então, vou responder aqui mesmo. A letra A, o número é 0,02. Como é que eu respondo isso aqui, minha gente? Veja. Para transformar um número decimal em fração, siga a regra abaixo. Primeiro, escreva o traço da fração. Então, vou fazer aqui, olha. Vou escrever o traço da fração. Segundo, coloque o número decimal no numerador sem a vírgula. Ele mandou eu pegar o número decimal, colocar aqui no numerador sem a vírgula. Então, aqui vai ficar 0, 0, 2. E agora, coloque o número 1 no denominador. Complete com zeros de acordo com a quantidade de casas decimais do número decimal dado. Então, ele mandou eu pegar, coloco o número 1. Aí, agora eu conto aqui, ó, as casas decimais foram quantas? 2. Casas decimais são os números que estão depois da vírgula, 2. Então, eu coloco aqui 2 zeros, olha. Foi o que ele mandou. Coloque o número 1 no denominador. Complete com zero de acordo com a quantidade de casas decimais do número decimal dado. O número decimal dado foi 0,02. Ele tem duas casas decimais, aí eu coloco aqui 2 zeros. Agora,
Simplifique a fração dada até torná-la irredutível. Então, eu vou simplificar essa fração. Veja. Aqui, ó, 0,0002 é a mesma coisa que o 2, porque esse zero aqui não tem valor de nada. E aqui embaixo ficou 100. Aqui dá para simplificar, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui eu vou dividir por 2 e aqui eu vou dividir por 2. 2 para dividir para 2 é 1. 100 para dividir para 2, que ficou 50. Aqui não pode mais simplificar, então ficou assim mesmo. Agora aqui, 4,06. Vou transformar em fração. Então, vou pegar a letra B, 4,06 para transformar na fração. Como é que eu vou fazer isso? Seguindo a regra. Primeiro, escreva o traço da fração. Já escrevi. E agora, coloque o número decimal no numerador sem a vírgula. Pegar o número decimal aqui, é 406, sem a vírgula, né? E agora, coloque o número 1 no denominador, complete com 0 de acordo com a quantidade de casas decimais do número dado. Aí ele disse para eu pegar e colocar 1 aqui. E vou contar as casas decimais. Quantas? 2. Aí eu coloco aqui 2 zeros. 1, 2. E agora, ele disse o quê? Simplifique até tornar a fração irredutível. Então, eu vou simplificar aqui. Ó. Vou simplificar aqui e vai ser por quanto? Por 2. 406 dividido por 2, que vai ficar 203. 100 para dividir para 2, que ficou 50. Aqui ainda dá para simplificar, não vai dar mais para simplificar, então eu vou deixar aqui mesmo. Vamos para o próximo, para a gente fechar isso. Vamos para a letra C. Na letra C, eu tenho 0,11. O que é que a regra diz? Escreva o traço da fração. Então, vamos escrever o traço da fração. Depois ele diz, coloque o número 1 no denominador. Não, coloque o número decimal no numerador sem a vírgula. Aí eu vou colocar aqui o número 0,11 sem a vírgula. Depois, coloque o número 1 no denominador, complete com 0 de acordo com a quantidade de casas decimais. Então, coloquei aqui, olha, coloquei o número 1, aqui teve 2 casas, eu coloco 2 0. Agora, ele manda simplificar. Então, aqui eu posso fazer, ó, tirar esse 0, que vai ficar 11, e aqui embaixo 100. Aqui dá para simplificar mais alguma coisa? Não. Então, eu encerro aqui. Então, esse foi o estudo da primeira parte dos números racionais. O vídeo ficou muito grande porque tinha os cálculos, eu faço devagarinho para vocês entenderem, mas vejam lá as questões do livro, por favor.